Amém, irmão? Estamos aqui mais uma vez, né? Diante do Senhor, da sua palavra. E que nós possamos permitir, né? Que o Senhor fale de fato aos nossos corações, né? Que tenhamos ouvidos atentos, né? E que realmente seja Ele quem fale, né? Está aqui, né? Como lemos no início do capítulo aqui 3, né, 2 Coríntios, nenhuma suficiência vem de nós, na total dependência, né, do Senhor, do Espírito, para que Ele tenha liberdade de falar o seu querer, a sua vontade no nosso meio, né? Louvado seja o Senhor. Irmãos, o que foi proposto para nós nessa última semana, que são os versículos de 12 a 18, 2 Coríntios 3, eu vou iniciar aqui, vamos iniciar, né? Desfrutando, lendo aqui, bem pausadamente, o versículo 18, e ali também nós vamos citando os versículos anteriores, tá bom? E assim que o Senhor possa, mais uma vez, nos iluminar, né? Iluminar os olhos do nosso coração. Então aqui, irmãos, em 2 Coríntios 3, 18, na versão, né, que normalmente usamos, a Almeida Revista e Atualizada, nós vamos ler pausadamente aqui. Primeiro podemos ler todos juntos, em uma só voz, né, que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós vemos aqui uma afirmação do Espírito Santo, através de Paulo, afirmando que todos nós, ou seja, todos nós, até que todos nós, né? Com o rosto desvendado. Nós sabemos que literalmente a palavra aqui é sem véu, né? Com o rosto desvendado, sem véu. Aí, irmãos, nós fazemos uma pergunta: como esse véu é retirado, é removido? E trazendo para os dias de hoje, porque aqui o que vem antecedendo, na verdade, por falando em que os sentidos lhes foram embotados, ou seja, o que está falando antes? O que nós falamos aqui é de crer no Senhor, como aqueles que eram dele não o receberam, né? Mas de fato aqueles que creem então no Senhor são iluminados e o véu lhes é retirado. Mas trazendo para nós hoje, irmãos, hoje, quantos véus será que nós temos, né? Que nos impedem de muita coisa e avançar na nossa vida da igreja, na vida de comunhão com o Senhor, na vida de comunhão com os irmãos e assim por diante. Quantos véus? Mas a pergunta é: como que esse véu é retirado? Então agora nós vamos voltar aqui para o versículo 14 e vamos ler. O versículo 14 diz assim. Então a pergunta é, irmãos, vamos gravar, vamos juntos. A pergunta é: como esses véus serão removidos? Versículo 14. Mas, agora nós vamos pausadamente, tá? Mas os sentidos, o que é os sentidos, irmãos? Literalmente, entendimento, certo? Essa é a palavra melhor, entendimento ou percepção. Mas o entendimento, os sentidos deles se embotaram. Essa palavra vem de endurecer, algo duro, né? Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, olha só agora, respondendo nossa pergunta, não lhe sendo revelado, tirado o véu, que em Cristo é removido. Irmãos, nossos véus são removidos quando estamos na presença de Cristo. De fato, Cristo já vive em nós. Nós afirmamos: Cristo vive em mim, né? Aleluia, por essa grande verdade, esse fato, porque nós somos um dia regenerados, nascemos de novo. Mas aleluia, porque esse véu é removido na presença, em Cristo, né? Agora,
que nós já sabemos, mas não me desgosta, como assim Paulo falou aos Filipenses, a gente falar de novo. Onde que esse véu é instalado em nós? Está aí agora no versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto onde? Sobre o coração, irmãos. Os véus que é colocado em nós, é colocado no nosso coração. O que é o nosso coração? Esse órgão, lógico que agora estamos falando espiritualmente falando, né? Nós vamos chegar lá. João 13, lá na ceia, João relata o seguinte, que tendo já o diabo, não precisa nem pôr o versículo não, tendo já o diabo posto, pode pôr assim, João 13, 2, tendo já o diabo posto onde? No coração de Judas, para quê? Que traísse. Tendo já o diabo posto no coração de Judas, que traísse a Jesus. Por isso, irmãos, se lá em Provérbios nós lemos o seguinte, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Aí, irmãos, a pergunta é, mas se é desse órgão espiritual aí que nós vamos chegar lá, que procede as fontes da vida, por que é exatamente ali que o véu encontra lugar? Sendo que é dali que procede as fontes da vida. Mas nós sabemos, irmãos, que de dentro do coração do homem, lembra, é que procedem maus desígnios, más intenções, né? Isso está aí, pode colocar, Mateus 7, 21 e 22. E prostituição, o que está claro a palavra, os furtos, os homicídios, lembra, irmão, nós estamos falando do coração, mente, vontade, emoção e consciência. Os furtos, homicídios, adultérios, isso parece que está longe de nós, né? A avareza, desejo insaciável de querer e possuir e possuir. As malícias, o dolo, que é a intenção de enganar. Tudo isso é muito latente em nós. A lascívia, que é a libertinagem ou falta de controle sobre isso. A inveja, a blasfêmia, a soberba e por último ele fala uma palavra, a loucura. Essa loucura, se você pode buscar no seu entendimento, no seu estudo, a palavra original aqui ela vai ser insensatez espiritual e falta de discernimento espiritual. Isso é considerado loucura. Você não ter discernimento espiritual, entendimento espiritual. Tudo isso para falarmos de onde o véu é colocado, no nosso coração, irmãos. E nós vamos avançar aqui. Em Hebreus 3, versículo 7, também conhecido de todos nós, isso é maravilhoso, irmãos. Como que a obra do Espírito Santo é maravilhosa no seio da igreja. Maravilhoso. Esse agir do Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não, porque aliás diz assim, né? Assim, pois, como diz o Espírito Santo. O que ele diz? Hoje, irmãos, hoje, agora, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A dureza do nosso coração, irmãos, é e pode ser um grande véu. Para quê? Vamos ganhando luz aqui. Aqui nós sempre definimos, né, às vezes um título para o que vamos falar na mensagem. Esse título nós colocamos ali, revelação e transformação. Então, ainda concernente a isso, nós vamos ler alguns versículos aqui, o que é muito importante. Efésios 1, 16 a 18 diz assim, eu vou iniciar aqui. É maravilhoso, porque Paulo relata uma oração que ele faz aqui aos Efésios, né? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação.
Isso, sempre que você vê, revelação, revelar, tem a ver com tirar o véu. Aí, ele diz, o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no quê? No pleno conhecimento dele. Ainda, iluminados, no 18, os olhos do quê? Do vosso coração, para saberdes, aqui é interessante, para saberdes qual é a esperança do meu chamamento, da sua vocação celestial. Só que aí, qual também a riqueza da glória, aí sim, da sua herança em nós, nos santos. Irmãos, é muita riqueza aqui, né? Não vamos entrar muito em detalhe, precisamos avançar ainda para o que de fato o Senhor colocou um encargo no meu coração, entendendo que é do Espírito para nós essa noite, tá? Mas considerem depois, esse versículo é muito rico, essa oração que Paulo apresenta é muito rica. E continuando aqui no versículo 18, como a gente vem lendo, diz assim, contemplando como por espelho, nós vamos continuar depois, mas a glória do Senhor. Mas essa parte, contemplando como por espelho, eu não tenho dúvida, irmãos, que talvez uma dezena de irmãos aqui saberiam vir aqui e expor isso muito melhor do que eu vou expor. Mas mesmo dentro das limitações, mas dependendo do Espírito Santo, dependendo do Senhor, contemplar, eu contemplo a Ele, é ou não é? Eu contemplo a face do Senhor, mas o espelho, se eu olhar para o espelho, vai refletir quem? Eu? São dois agir simultâneos, irmãos, porque eu contemplo o Senhor como por espelho para ver a minha condição diante da presença dEle. Aí sim eu sou exposto, não é verdade? Tem uma passagem que vale a pena, eu acho que nós lermos, eu anotei para não me esquecer, eu lembrei disso, já era no final do dia, Isaías, no capítulo 5, deixa eu ver aqui onde é, vale muito a pena, irmãos, nós ganharmos isso, em relação ao contemplar e refletir. Isaías, vamos na verdade no versículo 5, no capítulo 5, eu vou ler assim alguns versículos rápidos, tá? E nem os contextos depois os irmãos podem ler, olha só. Isaías 5, versículo 8 diz assim, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e etc. Mas toquem nessa questão do ai dos, olha só o versículo 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite. Uai, lembrei da minha história agora. Graças ao Senhor ficou no passado, né? Essa bebedice aqui, né? Mas ai dos, tá vendo? Aí ó, nós vamos agora para o versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas. Irmãos, só para não nos perdermos aqui. Nós estamos falando de contemplar como por espelho, certo? Nós vemos a face, a glória do Senhor, mas também vemos a nossa condição diante dele, certo? Esse é o nosso foco aqui. No versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem, e etc. Ó, 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. 22, ai dos que são heróis. Enfim, irmãos, você percebeu quantos ais ele falou para o povo? Isaías é um profeta de Deus. Mas olha só, agora no 6, capítulo 6, conhecido também de todos nós, mas muito interessante, porque diz assim, serafins estavam, no versículo 2, 6:2, estavam por cima dele, tá? Eu vou pular aqui para o 3, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha agora, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha o que diz agora Isaías. Então disse eu, ai de mim. Ele não disse mais ai de ninguém, da turma lá. Vamos falar assim, do povo. Ele disse, ai de mim, estou perdido. Porque, olha só, irmãos,
Quando a glória apareceu e encheu essa casa, ou apareceu para Isaías de tal maneira, que ele fala agora, ele reconhece nesse refletir, nesse olhar para o espelho, digamos, para a glória do Senhor, contemplando a glória do Senhor, ele reconhece o seguinte: sou homem de lábios impuros. Vocês entenderam? Quando estamos face a face com o Senhor, nós o contemplamos, somos constrangidos pelas belezas que Ele tem, pela sua obra inexplicável de amor por nós. E aí, tá. Olha só, irmãos, essa frase eu vou ter que ler. É impossível ver mais da glória de Deus e menos da nossa pecaminosidade. As duas crescem na mesma proporção. Da mesma forma, não há como conhecer mais a nós mesmos sem conhecer mais a Deus. Não tem como eu conhecer mais a mim mesmo se eu não conhecer mais do Senhor. A medida do conhecimento que podemos ter de nós mesmos é exatamente a medida do conhecimento que temos do nosso bendito Redentor, Senhor Jesus. Irmãos, então, contemplando como por espelho, e quanto mais eu contemplo, porque diz contemplando como por espelho a glória do Senhor, que a glória é o quê? A presença do Senhor. Na verdade, glória é Deus e Deus é glória. É o caráter de Deus, é difícil explicar, né? Eu já tive várias explicações sobre glória, mas a expressão visível da santidade de Deus, a presença de Deus, né? Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Aí nós lemos, né, em Hebreus 1,3 que fala que Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Inclusive lá em João 1,18 diz algo muito interessante sobre revelação. Lembra? Porque fala, vamos ler, João 1,18. Olha só, ninguém jamais viu a Deus. Agora, o Deus unigênito, ou seja, o Filho unigênito, que é Deus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Irmãos, por isso que o lugar do Senhor no seio de qualquer, vamos chamar de igreja, grupo cristão, assembleia, como queira, o lugar dele ele foi dado à igreja para ser o cabeça, não é isso? Mas é para ter a primazia em todas as coisas, não é em algumas coisas. Como colocar o Senhor nesse lugar, a primazia, o primeiro lugar? É por isso que muitas vezes, até em orações, não é o agir primeiro a quem fala na boca, primeiro é aqui, é ouvi-lo e ir de acordo com a sua vontade. Eu fico impactado, estava compartilhando com os irmãos hoje, impactado e maravilhado com aquilo que ocorreu na igreja em Antioquia, porque ali havia 5 homens citados, obviamente que numa igreja ali em Antioquia, mas 5 homens totalmente entregues em jejum, em oração, até ouvir a voz do Espírito Santo, quando ele disse, né? Separai-me agora, e depois ele envia. Irmãos, aquilo é maravilhoso. Então você acha que isso não é um anelo do Senhor para nós hoje, nos nossos dias? Lógico que é, porque Ele está às portas, irmãos. Ele quer hoje encontrar. Eu estava falando para a Rafaela ontem, filha do Flávio, para a Rafinha, falou: Rafa, você vai gravar um versículo e vai orar 2 versículos. Ela tem quantos anos? 11 anos. E ela leu, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, irmãos. Você não anela ser encontrado assim? Você vai ser um analítico quando ele chegar aqui. Você vai ser talvez um crítico. Irmãos, amados irmãos, vamos dar o devido lugar do Senhor. Irmãos, por incrível que pareça, é até difícil falar sobre isso. Essa cabeça, que é o Senhor, Ele já existia desde os tempos eternos. Você vê lá em Provérbios 8, por exemplo, a sabedoria.
eu era o seu arquiteto. Em Hebreus nós vemos o seguinte, que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por intermédio, por meio dEle. Ele é o veículo da criação de todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Louvado seja o Senhor. Isso é maravilhoso e deve nos impactar. Irmãos, contemplando como por espelho a glória do Senhor, aí tem uma afirmação: somos transformados. Acreditem ou não, e não vou explicar, é a mesma palavra lá do Monte da Transfiguração, que ele fala que diante de Pedro, Tiago e João, ele foi transfigurado. É a mesma palavra. Nós somos transfigurados de glória em glória. Vá diante do Senhor para ganhar luz sobre isso. Sabe por quê? Nós vemos aqui, porque o peso dessa palavra, o peso dela, é para que nós possamos ganhar realidade desse peso, dessa transformação. Não é simplesmente eu ler, eu sou transformado de glória em glória, eu sei esse versículo. Nós temos algo entre nós acho que não chegou o momento, não posso adiantar. Ora, é interessante esse versículo de 2 Coríntios 3,18, ô João, na versão de King James, muito interessante. Gostaria que a gente lesse também. É principalmente por uma parte, mas nós lemos agora aqui, olha só: mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo o quê? Com o quê? Com glória crescente. Ele fala de glória em glória, aqui de glória crescente. Por quê? Exatamente isso, irmãos. São graus. Quando a gente fala, por exemplo, em relação à perfeição na Bíblia, Tiago relata sobre Jó isso, o fim que deu a Jó. Ali nós vemos uma questão de, sempre vai ser em nível, irmão. Sabe por quê? Segundo Atos fala lá em Atos 2, Pedro fala no seu discurso, né? Varões israelitas, esse é o Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. Então, ou seja, íntegro, completo e perfeito é só Ele, né? Só que nós, em grau de glória em glória, nós somos transformados. Nós somos, a palavra afirma, ela não fala que talvez você será. Só que há uma pergunta para nós. Há uma pergunta, eu só preciso achar ela. Senhor Jesus. A pergunta nossa é o seguinte, sempre é assim. A Márcia está aqui? Está ali. E na prática? Como assim? Contemplar o Senhor de glória em glória, como por espelho. Meu irmão, isso é muito místico. Chega a parecer místico para mim. Tem uma frase num livro, nós estamos desfrutando muito, do Andrew Murray. Depois você pode pesquisar quem é, se você não sabe. Muitos servos do Senhor, irmãos, é que nem nós sabemos, a Bíblia, irmãos, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é. Esse livro, ele contém a palavra de Deus, e tem experiência de um servo de Deus, que talvez nenhum de nós aqui vamos conseguir chegar um dia. Por isso que o Senhor permitiu livros desses, servos desses, que não são poucos. Já ouvimos muita mentira acerca disso. São muitos, e muitos nem livro escreveram. Como nós estávamos compartilhando, né, Flávio? Morreram como sendo bruxos ou bruxas, porque falavam a palavra de Deus. Mas eu quero dizer essa frase, porque eu perguntei, e na prática, não é isso? E na prática, como contemplar? Como... Irmãos, aí essa frase nos ajuda muito. O homem não obtém nada sem gastar tempo. Quer que eu repita? O homem não consegue nada, absolutamente nada, sem gastar tempo. Nós estávamos falando também, hoje, numa comunhão com os irmãos. Tem até algo que nos constrange muito.
Tem um conhecido chamado irmão lá do século XIV, XV, Lorenzo. É porque ele viveu no mosteiro e tal. Então ele aprendeu a viver na presença do Senhor, mesmo barulho de panela e tal. Vivendo, ele conseguiu chegar nesse ponto. Talvez nós não conseguimos, mas uma coisa é certa: prioridade. Qual é a minha prioridade em relação a Deus? Tem palavras, irmãos, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Aí eu descobri que elas sumiram, desapareceram, sabe por quê? Obra de Satanás. Obra de Satanás. Porque são trocadas por palavras mais leves. Por exemplo, quietude. A própria palavra já fala, é ficar quieto, né? Mas eu estou falando de relação à sua comunhão com o Senhor. Solitude, outra palavra que se perdeu, porque ficou algo muito assim, isso é religião, isso é lei, é imposição, isso não leva a nada, eu vou ficar meditando, tal. Rendição, confissão, nós fazemos isso, irmãos, todos os dias nós temos momento de falar, eu preciso estar com meu Pai, que é tudo, meu tudo é. Nós cantamos hinos aí que declaram o seguinte: meu coração é todo seu, Senhor. Ele quer um coração íntegro para Ele. Mas nós sabemos que no coração tem o quê? Véus, que nos impedem, roubam o nosso tempo. E quanto nós valorizamos o Senhor? Qual o valor do Senhor para você? Reflita aí sobre isso. Agora, eu quero ler um trecho, todos nós lembramos daquela passagem onde bem provavelmente é Maria de Betânia, onde ela chega na casa de Simão, né, o leproso, e ela derrama aquele nardo precioso, não é isso? Que perfuma toda a casa, e eles indagam entre eles, mas que desperdício é esse? Não é? É assim que acontece essa situação, todos nós conhecemos, né? Eu vou ler um trecho desse livro aqui, ó. É de Watchman Nee, A Vida Cristã Normal, muito rico. Eu li uma primeira página, eu fiquei mais de uma semana na primeira página, porque me impactou tanto, irmãos. Mas eu não vou ler agora a primeira página, mas eu vou ler aqui um trecho, porque a pergunta é: qual o valor do Senhor na sua vida, Aurinha? Né? Eu vou falar isso aí, precisa dar uma acordadinha. Te expus agora, né? Imagina nós aqui, né? Bem, Eliana também, todos nós aqui dormimos assim fácil, né? Eu também durmo bastante fácil, irmãos. Eu quero ler esse trecho aqui. Eu acho que eu vou ter que... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Qual o valor, hein, irmãos, do Senhor para mim e para você? Prestem atenção. Ele diz assim, nesse livro. E eu citei aqui a experiência de Maria, ungindo, lavando, enxugando com os cabelos, aquilo tudo que nós conhecemos, os 4 evangelhos. O Senhor precisa abrir-nos os olhos para vermos o seu valor. Se houver no mundo, irmãos, algum tesouro precioso de arte, e eu pagar o preço mais elevado pedido por ele, que seja 1.000, 10.000, ou mesmo 50.000 libras, ousaria alguém dizer que foi um desperdício? Se eu comprar uma Ferrari, você vai falar para mim, isso foi um desperdício, tio. Você vai falar, Gabi? A ideia de desperdício entra em nosso cristianismo somente quando subestimamos o valor do nosso Senhor. A questão é essa: quão precioso é Ele para nós agora? Se lhe damos pouco valor, então evidentemente qualquer coisa que lhe dermos, por pequena que seja, parecer-nos-á um grande desperdício. Você ficou 30 minutos lendo a Bíblia, deixou seus filhos lá tudo. Mas quando ele é realmente precioso para a nossa alma,
nada será demasiado bom, nada será demasiado caro para Ele. Tudo o que temos, nossos tesouros de maior preço e de maior estima, derramaremos sobre Ele, e não consideraremos ter sido uma pena havê-lo feito. Irmãos, hoje uma das coisas mais preciosas do ser humano é tempo. Eu não tenho tempo, porque eu preciso. Que nós tenhamos esse coração, irmãos, ter o revigorar do valor do Senhor. Irmãos, é que nem nós aqui, acho que foi, não vou lembrar exatamente, que nós falamos ali antes, um pouco ali no final do serviço ali do último hino, mas às vezes nós saímos de uma reunião e perguntamos um para o outro assim: e aí, a reunião foi boa para você? Irmãos, a pergunta está errada. A reunião foi boa para ele? É ou não é? Será que ele se agradou do meu coração nessa reunião? Ele, é Ele, irmãos, e somente Ele. Porque quando nós chegamos, veja bem, é uma insurgência ao Senhor se eu não entender que o meu desfrute pessoal, porque aqui está falando contemplando como por espelho, e aí remete, parece que é algo ali pessoal, eu e ele, mas se isso não refletir no meu coletivo, que é o seu corpo, irmãos, não tem valor nenhum. Entendem? O valor, Cristo, só tem uma ordem, é Cristo e a igreja. Mas os dois são valiosos, nós não podemos, nós vimos no começo aqui do capítulo 3 de Coríntios, o que Paulo fala ali? Que tudo que acontecia, por exemplo, a consolação que recebemos é para quê? Para consolar. Eu não ganho alguma coisa do Senhor para mim, sempre vai ser para o outro, é ou não é? É para os irmãos, e nós como corpo, como igreja, para ser luz para o mundo. Então jamais é a sugestão de um irmão isolado. Não, isso está errado. Nós fomos introduzidos maravilhosamente nesse corpo maravilhoso, na igreja que é o seu corpo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém. Vai dar para compartilhar bastante, viu, irmão? Já estou terminando. Graças ao Senhor. Uau, louvado seja o Senhor. Aqui diz, tem um versículo, irmãos, vou avançar um pouco. Nós estamos falando sobre revelação e transformação, certo? Tirar véu e sermos transformados. E incrível, né? Nós vimos algumas situações, por exemplo, Paulo fala assim, lá em Filipenses 3, né? Falou, uma coisa eu faço. Aí ele vai falando que parece que várias coisas, né? Mas ele cita uma coisa. Um dia eu fiz isso aqui, eu fiz o dia que eu ouvi isso, eu li, não sei se eu ouvi, eu li, mas eu fiz isso na hora que eu li. Que ele falou para o meu indicador, um dedo, e olhar para o dedo. Aí eu fiz isso, ele falou, ó, você vai ver o seu dedo certinho, e você vai ver até em volta, só que o foco só está aqui, ó. O resto aqui está tudo desfocado. E a mesma coisa, se eu ficar com esse dedo aqui, se eu olhar para lá, beleza, aqui vai estar bom. Então, ou seja, irmãos, nós somos pessoas de uma coisa só. Mas essa uma coisa só é para ser o Senhor. Entende? Porque se eu olho e contemplo Ele, a edificação do corpo, a edificação mútua, a cooperação mútua, todo esse operar vai fluir de uma comunhão que eu tenho com Ele. Irmãos, agora se você imagina, se todos nós, aí voltando lá, né? E todos nós, com o rosto desvendado, imagina todos nós tendo o mínimo, ou anelando o mínimo da experiência que o Otmani teve. Se nós anelarmos o nosso dia a dia, como vai ser nossas reuniões? Meu irmão, que alegria para o Senhor. Amém. Que alegria para Ele. Contagiante, irmãos, isso e é que exala, o João fala muito isso, sobre o bom perfume de Cristo, Senhor Jesus. E aliás, isso também é uma mensagem maravilhosa. Irmãos, mas eu queria ler um versículo com os irmãos, de Romanos, muito conhecido, Romanos 8, não é agora, deixa eu ver. Não, vamos ler o seguinte, eu tenho um tempinho aqui ainda. Em relação a contemplar,
Números 21, conhecido também de nós, quando aquelas serpentes abrasadoras são lá, o Senhor envia como julgamento para o povo de Deus, ele envia essas serpentes venenosas, não é isso? E o povo pede para que Moisés ore para que tirasse as serpentes, remova elas de nós. O Senhor que mandou as serpentes. O Senhor removeu as serpentes? Não removeu. Mas eu queria que nós lêssemos no capítulo 21, versículo 8 e 9, João, por gentileza. Disse assim: disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre a haste, e será que todo mordido que a mirar, pare aí. Porque dá uma impressão que é assim, todo mundo que olhar, pum, curou. Não é isso? Então vamos buscar o que é essa palavra. Eu não vou nem ler aqui, que eu não consigo ler ela em hebraico. Exatamente contemplar, só para você saber. Exatamente contemplar. Então, ou seja, e será que todo mordido que contemplar viverá? Certo? Ou seja, então não era um breve olhar. Contemplar não é assim. Quando você contempla um celular que você quer comprar, você vai, olha na internet, olha não sei o que tem, olha aí na loja, olha não sei o que tem, pergunta para o outro, que você fica lá, né? Nesse relacionamento aí. No versículo 9 diz assim: fez Moisés uma serpente de bronze. Bronze nós sabemos que é o julgamento sobre o pecado, o juízo sobre o pecado, enfim. Mas fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava, para aí nessa palavra também, olhava, significa olhar atentamente, também contemplar, fixar os olhos. Então, ou seja, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhasse atentamente, se contemplasse, se fixasse os olhos para a de bronze, sarava, era restaurado, era curado, era transformado. Irmão, isso aqui é como diz lá em Romanos 15, 4, tudo que outrora, e sempre a palavra outrora está relacionado ao Velho Testamento, tudo que outrora foi escrito, isso foi em outrora, é para o nosso ensino que foi escrito. E aí nós vemos já a amplitude geral, lá na segunda epístola a Timóteo, que ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para aquilo tudo, é maravilhoso. Para o ensino, e assim como também, ou seja, toda a palavra para o nosso ensino. E essas sombras, irmãos, nos levam a isso. Não é dar uma breve olhadinha para o Senhor de manhã e ir embora. Para ser transformado, para ser curado, para viver. E ele está tão disponível, lá em Romanos 5,10. Muito mais seremos salvos pela tua vida. Revelação e transformação. Que princípio maravilhoso, irmãos. Ou seja, o único remédio para esse veneno que entra para todo ser humano quando nasce, todos, sem exceção, o único remédio, é contemplá-lo, é olhar para ele, é pegar o que você tem de mais valioso, falar: isso aqui eu vou te entregar, Senhor. Às vezes hoje, porque eu ainda vivo nesse mundo corrupto, onde eu preciso do trabalho, preciso disso, mas eu vou pegar, eu vou começar a exercitar, ficar mais tempo, face a face com o Senhor, porque assim eu vou me conhecer, vou permitir o Senhor trabalhar no meu caráter. Essa palavra caráter também parece conduta, não é só isso, conduta, o mundo está cheio de gente de conduta. Um dia o irmão Ronaldo estava compartilhando e falou do chefe dele, falou: que conduta, que também não sei da conduta, você falou mais acho que da persuasão, do falar, né? Mas irmãos, quantas pessoas com conduta nota 10 que não tem o Senhor? Então não estou falando de conduta, né? Até Cristo ser formado em nós, era o desespero de Paulo aos Gálatas, muito rico, né? De novo ele sofria as dores de parto. Quem é mulher aí sabe. Até que Cristo seja formado em vós. Como isso vai acontecer, irmão? Se não for de grau em grau, de conversa em conversa, de estar com Ele, de amar estar na presença dEle. E outra coisa é, irmãos, quem consegue separar tempo para o Senhor todos os dias da sua vida, se não for por algo que atrai? Porque senão realmente vira uma religião. Eu tenho que ter amor. E o Senhor, Ele é assim.
Se você começa a buscá-lo, porque tem uma força contrária, não é verdade? O tempo, sei lá, tudo isso vai te impedir, vai te impedindo. Mas se você realmente se esforçar, porque só os que se esforçam, né, ou não é? Se você se esforçar em ter tempo como seu Senhor, lá em Romanos 10, não é confessar Jesus como Salvador, é Jesus como Senhor. Eis aí o Evangelho do Reino, como Senhor. Irmãos, certamente haverá transformação, né? Mas aleluia, louvado seja o Senhor. Tá, eu só queria ler agora para terminar, irmãos. Muitas coisas eu pulei aqui, que realmente a palavra é incrível. Hoje é só um breve comentário. Pela misericórdia e graça do Senhor, eu tenho tido muita comunhão com a Eliana. Ele tem nos dado esse mesmo sentimento, né, de buscar o Senhor. E é incrível que a palavra do Senhor é tão rica, que indo diante do Senhor, meditando sobre o que falar, o que o Senhor quer falar dentro dessa porção, para os irmãos. Só que aí ela estava ouvindo talvez alguma coisa, lendo, aí ela comentava alguma coisa, eu falava, vou pôr isso na mensagem. Porque tudo é impactante, irmãos, você entende? Tudo parece que fala, meu Senhor Jesus, como isso é maravilhoso. Aí é aquele desejo de sempre mas não é assim, esse é o agir natural do homem. Porque tudo quem mostra a seu tempo, isso é obra do Espírito, né? Não é obra do Rogério, de nenhum de nós, do Heber, não. É obra do Espírito, né? Então, tudo tem o seu tempo, para todas as coisas. Romanos 8, 28, muito conhecido de nós. Nós estamos falando agora em relação à transformação, para acabar. E vai ser muito mais rápido, agora estou acabando. Diz assim, Romanos 8, 28, muito lido por todos nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Normalmente paramos aí. Só que tem um mas de todo tamanho no próximo. Mas, e se pôr na não precisa pôr não, mas se pôr na Almeida Revista e Corrigida, vai falar, mas, não, perdão irmãos, pode continuar aí, eu fui para outro versículo. Aqui diz, porquanto, ou porque, visto que, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, conformados, transformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Talvez nós entendemos o seguinte, fica tranquilo, todas as coisas cooperam para o seu bem aqui. Irmãos, não é isso. O bem maior que o Senhor quer que coopere em nós é para que nós sejamos conformados à imagem do Filho dele. Todas as coisas em Deus cooperam para que isso aconteça. Por isso é importante a nossa comunhão com o Senhor. O que eu queria ler, irmãos, e para terminar, talvez eu nem leia. Senhor Jesus. Onde que está lá, João? Acho que é 1 Coríntios 2, que diz 2,9, que fala que nem olhos viram, é isso? Tá, vamos ler aí. 1 Coríntios 2, 9. Mas agora ainda, e finalizando, falando sobre questão de véu. Nem olhos viram, como está escrito, né? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É aqui que eu disse nesse versículo, que tem um mas. Irmãos, toda vez que você vê na Bíblia um mas, continue lendo, porque tem a ver com o que foi dito antes. E na Almeida Revista e Corrigida, ele não fala nolo, fala nolas, ou seja, tem a ver com essas coisas, que nem olhos viram,
Isso está em Isaías ou Jeremias? É Isaías, não precisa pular agora não. Então, irmãos, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano, olhos não viram. Aí ele fala o seguinte: mas Deus nolas revelou pelo Espírito. E aí você fala, então quer dizer que eu já sei isso? Por quê? Agora que eu tenho que lembrar. Eu acho que é Senhor Jesus. Me veio agora de falar isso no coração. Eu acho que é Mateus 13. Senhor Jesus. Vamos ver se é. Que fala assim, vocês vão me ajudar a lembrar, que profetas anelaram ouvir coisas. Será que está errado? Aqui, achei. Mateus 13, versículo 15. Olha o coração aqui, Ah, sim, o 14. Mateus 13, 14. Vou acabar agora. Vou até fechar aqui, senão não acabo. Não, ainda não. Diz assim, irmãos: de sorte que neles, aí lê o contexto para você saber o neles, se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o quê? O coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Está vendo que citou tudo que nós lemos lá em 1 Coríntios 2,9? Citou tudo aqui, olhos, ouvidos, coração, se convertam e sejam por mim curados. Eles não quiseram isso. Aí ele fala assim, para mim e para você: bem-aventurados, porém, os vossos olhos. Porque veem, irmãos, porque o Deus unigênito que está no seio do Pai revelou para nós. Olha só, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, Juarez, porque ouvem. Senhor, obrigado por ter vindo, Senhor, por ter se tornado um homem que foi dado o Espírito, não deu o Espírito por medida. Esse homem foi movimentado pelo Espírito Santo, vai para o deserto para ser tentado pelo Espírito Santo, volta pelo Espírito Santo, tudo pelo Espírito Santo, para fazer o quê? Para experimentar, para esse Espírito experimentar o viver humano, 100% humano, e poder ser ressurreto, né? E todo esse processo que aconteceu com o Senhor, maravilhoso, para se tornar o Espírito que dá vida e vir hoje fazer morada em nós. Aí ele fala assim ainda, pois em verdade vos digo no 17, que muitos profetas e justos desejaram ver, está vendo o véu? Desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aleluia, irmãos, que pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Deus vivente, como diz aqui no início do capítulo 3, que pelo Espírito de Jesus, que pelo Espírito de Cristo, aliás, por esse Espírito completo, que é um Espírito, nós somos batizados para dentro de um corpo, em um só Espírito, não é isso? Então, irmãos, nós podemos provar o que os profetas anelaram ver, não viram, e nós vimos, nós temos visto, e agora nós somos chamados a contemplar, como por espelho, a glória do Senhor, e sermos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, né? Como pelo Senhor, o Espírito. Senhor Jesus, retira de nós, Senhor, todo o véu do medo, o véu da vaidade, Senhor, o véu da distração, Senhor, da tradição, Senhor, para que vejamos Tua glória, Senhor, sem nenhum impedimento, Senhor. Que os nossos olhos sejam simples, Senhor, fixos em Ti, que em tudo, Senhor, Tu tenhas a primazia. Queremos ser transformados, Senhor, queremos Te entregar, Senhor, aquilo que nós temos de mais precioso. Ganha nossas afeições, nossas atenções, porque como é maravilhoso poder estar contigo. Que essa seja a nossa realidade. Nós oramos, Senhor, em Teu precioso e santo nome. Louvado seja o Senhor.
Vamos compartilhar em pequenos grupos, irmãos. Amém.